Já pensa em investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico? É isso que são os fundos imobiliários. Eles permitem que você invista de forma prática e acessível. Então, no vídeo de hoje, vamos explorar o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam e o que analisar antes de começar a investir. Bora lá? Então, para começar, vamos definir o que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são os fundos de investimento imobiliário, mais conhecidos como FIIs. Esses fundos eles aplicam os recursos investidos em empreendimentos imobiliários, como shoppings, galpões logísticos ou edifícios comerciais. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, você está se tornando cotista, buscando participar dos rendimentos daquele imóvel ou título imobiliário. Quais os tipos de fundos imobiliários? Existem 4 tipos. O fundo número 1 é o fundo de tijolo, que seria você investir em imóveis físicos, como shopping centers, escritórios comerciais ou galpões logísticos. O fundo número 2 é o fundo de papel, que seria você investir em títulos imobiliários, como a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, ou a CRI, que é o certificado de recebíveis imobiliários. E o fundo número 3 é o fundo híbrido, que seria a mistura dos dois anteriores. Então vai ter um pouco de investimento em imóveis físicos e um pouco de investimento nos títulos imobiliários. E o fundo número 4 são os fundos de fundos, que seria ter um gestor para gerir uma carteira de fundos imobiliários, que vai ter, por exemplo, ele vai investir um pouco em títulos de fundos imobiliários de shoppings, um pouco de hotéis, um pouco de saúde, então ele vai investir um pouco em cada tipo de título. Bons exemplos de fundos imobiliários por segmento seria, por exemplo, lajes corporativas, onde temos a XP Properties, que é o ticket XPPR11, que é um ticket que é a abreviação que você vai encontrar na Bolsa de Valores. Então ela investe em edifícios comerciais de alto padrão, por exemplo, na Faria Lima ou na Berrini. E aí a XP também tem no ramo de shoppings, que seria com o XP Mall, que é o XPML11, que investe na participação em shopping centers. E além disso, existem fundos de logística, que temos, por exemplo, a XP Log, que é o XPLG11, que ela investe em galpões logísticos, buscando alugar para grandes corporações, como Mercado Livre, Shopee ou mesmo Americanas. E também existe o fundo de papel, que temos a XP Crédito Imobiliário, que ela busca investir nesse ramo de títulos imobiliários, como a LCI e a CRI, como eu comentei anteriormente. Então agora a pergunta mais importante, o que analisar antes de começar a investir nos fundos imobiliários? Ponto número 1, você tem que entender a localização, você tem que ver se aquele fundo ele tem imóveis e localizações privilegiadas, que tendem a se valorizar mais ao longo do tempo. E também você tem que saber se os inquilinos daqueles imóveis eles têm qualidade, se eles são bons pagadores, porque se forem maus pagadores você pode ter problema. Ponto número 2, você precisa entender também qual é a vacância, qual que é a taxa de desocupação daquele imóvel. Porque quanto menor a vacância, melhor vai ser os pagamentos, porque vão ter mais pessoas buscando alugar aqueles imóveis, então vai ter menos imóveis disponíveis na carteira daquele fundo. E o ponto número 3 seria a gestão, porque a experiência e reputação de um bom gestor vai garantir a qualidade daquele fundo ao longo do tempo. Além disso, é muito importante você verificar a liquidez daquele fundo imobiliário, porque fundos imobiliários com volume alto de negociações vão garantir uma maior facilidade na compra e na venda daquele fundo. E também é muito importante você ter uma diversificação de portfólio, porque um portfólio diversificado de imóveis e de inquilinos vão reduzir os seus riscos ao longo do tempo. Por último, você tem que verificar alguns indicadores financeiros daquele fundo imobiliário. Por exemplo, o dividend yield, que seria a taxa de retorno que você vai ter de dividendos sobre o valor daquele ativo. E também você verificar qual que é o valor, qual que é o preço sobre o valor patrimonial daquela empresa. Porque um preço sobre o valor patrimonial seria a comparação de quanto que é o total dos ativos, qual que é o valor total daquela empresa, versus quanto que ela está sendo negociada. Porque um valor patrimonial alto significa que aquela empresa está cara. Um valor patrimonial baixo significa que aquela empresa está barata. E onde buscar informações sobre os fundos imobiliários? Existem os sites especializados como o Clube do FI, que você pode buscar dados atualizados e também análises sobre cada fundo imobiliário. Também existem os relatórios das gestoras, onde elas disponibilizam os dados detalhados sobre as informações de performance daquele fundo naquele mês. Também existe o comunicado ao mercado, em que as gestoras daqueles fundos imobiliários vão revelar ao mercado algum fato relevante, que pode influenciar para cima ou para baixo o preço dos fundos imobiliários. Também existe a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, que ela faz as regulações, então ela tem documentos oficiais e regulatórios sobre os fundos imobiliários. Pontos importantes. Ponto número 1. É importante você diversificar sua carteira de fundos imobiliários para você mitigar os seus riscos. Ponto número 2. É importante você acompanhar regularmente a performance dos seus fundos imobiliários. E ponto número 3, é muito importante você ficar sempre atento a qualquer movimentação no mercado imobiliário ou econômico que possa afetar os seus investimentos.
Um exemplo disso seria a pandemia, que acabou fechando hotéis, fechando escritórios. Então as pessoas que estavam investidas nesses fundos imobiliários acabaram perdendo dinheiro, enquanto as pessoas que investiram em galpões, logística, acabaram estourando nos seus investimentos. Você já sabia de tudo isso sobre os fundos imobiliários? Então não se esquece de comentar aqui embaixo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nada. E também compartilha esse vídeo com quem precisa daquele empurrãozinho financeiro.